Hare Krishna! Tudo bom, pessoal? Então, eu quero falar hoje sobre a importância da gente ficar sempre no propósito, mas com um detalhe bem importante. Muita gente fala de propósito, muita gente entende. Se você coloca assim, busca por propósito no Google, você vai ter milhões de hits, milhões de páginas, artigos e vídeos. Na livraria tem centenas e centenas de livros que falam sobre propósito, mas eu vejo que quase todos, erram num ponto fundamental que eu tento consertar quando eu falo dos 7 chakras e os 7 dharmas. O que acontece? Quando eu falo para você, você já encontrou seu propósito? Todo mundo pensa em termos de um propósito, porque falou, você encontrou o seu propósito, é normal, as pessoas se enganam, né? Então deve ter um propósito, né? É uma coisa que eu tenho que fazer. Normalmente, como a gente sempre pensa em trabalho, um propósito igual a um trabalho. Ou seja, qual que é a minha carreira? Então, por exemplo, o propósito da Gridari é ensinar, ser professor, ok? O propósito daquele lá é ser atleta, e daquela é ser atriz, e daquele ali é ser um grande administrador, um empresário, ok? Outra cientista, né? Então a gente fica assim, não, esse é o propósito da pessoa, ser uma bióloga. Mas não, isso aí atrapalha demais nessa conversa sobre propósito, porque perde o foco do dia a dia. Por isso que o tema do vídeo é encontrar seu propósito hoje. Como a gente tem que encontrar propósito ao longo do dia, hoje mesmo. Não é você aí, não sei ainda o que eu quero fazer, que carreira que eu vou seguir. Sabe por quê, gente? E eu fico até assim... comovido, que eu vejo que as pessoas sofrem demais com isso. Porque fica esse povo falando que você tem que encontrar a sua carreira, seu propósito, nesse sentido de carreira, e eu vejo que praticamente a esmagadora maioria, eu acho que não é só 50 e poucos por cento, eu acho que é quase todo mundo. Muita gente mesmo. Não tem esse chamado, não tem, sim, eu quero ser médico, assim, eu queria ser cientista. Não tem esse chamado, não. A Maria está aí, né, na labuta do dia a dia, você tem lá seu trabalho, graças a Deus que você tem, né? Mas, né, aquele trabalhinho, aquele emprego, tudo bem, eu vou lá. Se a pessoa está lá, trabalha no consultório, trabalha no escritório, estou lá. Mas não é assim, aquela... paixão, sim, eu adoraria ficar aqui atendendo o telefone o dia inteiro, sim, eu sempre quis, né, ficar aqui trabalhando aqui, varrendo esse chão, ou sabe, nessa obra, adoro isso. Não é, é o que eu faço, tudo bem, eu consigo achar prazer, mas, né, a verdade é essa, né, as pessoas têm seus trabalhos e vai lá, sim, eu sempre quis ser um funcionário público, amo que... Não, na real, né, na real não é assim, né? Mesmo gente que é advogada, já conhece advogado, conhece advogado de Supremo já, que trabalha só no Supremo, que não suporta. Tá de saco cheio, tá lá assim, que saco, detesto trabalho. E o cara é advogado no Supremo Tribunal, assim, parece incrível, né? Mas não é. Não é. E as pessoas cansam, a coisa vai, quem é atleta, mas você não pode ser atleta pro resto da vida. Atleta tem aquela vida curta, né? Vai ser atleta dessa idade, aquela idade acabou. Com 40 anos já aposentou, com 30 e poucos anos já aposentou. E aí? Então esse papo de propósito tem esse erro grande de ficar achando que é carreira, de encontrar a carreira. Então a gente não encontra a carreira, outras carreiras, muita gente tem uma carreira que não é assim lá, nada demais. Então não é isso. Então, o que eu ofereço, assim, a resposta que a gente oferece é essa dos 7 dharmas, dos 7 chakras. Ou seja, o que é isso? Onde a gente ensina que a verdade, a verdadeira consciência no dharma, que é a palavra para propósito, assim, de fazer a sua essência, a gente usa a palavra dharma. É a palavra que aparece na Bhagavad Gita, no caminho do yoga, dharma. Dharma significa dever e essência. Qual que é a sua essência? Quem você realmente é? E, portanto, o que se pede de você para viver essa essência? Você está entendendo? Como é que você vai viver a sua essência? E essa essência é sua carreira? De jeito nenhum. Então, nessa visão que eu passo dos dharmas, dos 7 dharmas, são 7 categorias de propósitos. Então, não é só 7... Então, você tem
categoria de propósito, por exemplo, a gente começa com Dharma, vamos dizer, Dharma natural. Se cuidar, dormir bem, comer bem, entendeu? Então, assim, tá aqui um propósito que você precisa fazer todos os dias, ao longo do dia. Todo dia você tem que comer, todo dia você tem que dormir, né? Você deve fazer exercício, cuidar do corpo. Você tem a sua vida sexual. Então você tá aí um Dharma diário. Só isso, e todo mundo pode fazer, tem que fazer, não tem dúvida. Aí você tem seu Dharma ocupacional. Eu separo essa coisa da vocação, eu quero ser professor, eu quero ser cientista. Eu separo isso do Dharma ocupacional, ou seja, talvez eu nem saiba bem o que eu quero ser, assim, em termos de... mas eu tenho trabalho. Eu trabalho na lanchonete, no escritório, sabe, aqui no pátio de obra, eu tenho um trabalho. Então esse trabalho, aí eu posso encarar esse trabalho com uma mentalidade dhármica, de essência, de propósito. Eu falo do Dharma pessoal, seus relacionamentos, então todo mundo tem algum relacionamento, você tem uma mãe, pai, irmão, amigo, esposa, filhos, vizinho, colega de trabalho. Então você pode trabalhar esses relacionamentos, isso também todos os dias. Você pode ter esse foco no propósito dos seus relacionamentos, de viver essa essência. Eu falo do Dharma comunitário. Todo dia você está aí, né? Você não deixa de ser membro da comunidade nunca, você sempre está em algum lugar que é uma comunidade. Então você tem um prédio, uma cidade, um bairro, sabe? Você pode deixar de jogar o lixo no chão, você pode seguir as regras, as leis do bom convívio. Então isso é o Dharma comunitário. Sempre, todo dia, ao longo do dia, você está exercendo esse propósito. Aí subindo mais um, a gente fala do Dharma universal. Quase falei universitário. O Dharma universal, então no Dharma universal você está cuidando do planeta, você está ligado na sua ligação com todos os seres humanos, com todos os outros terráqueos do planeta. Então é uma coisa, quando você vai comer, a decisão do que você vai comer tem esse impacto mundial. Se você come peixe, frutos do mar, você está detonando o oceano, se você está sem Dharma universal. Se você come carne, você está ajudando a destruir florestas e o cerrado, porque eles estão derrubando a floresta e cerrado para plantar soja, para fazer pasto. Você tem essa opção. Então você está ligado em propósito, mesmo no ato mais simples de escolher o que vai comer, além de cuidar do seu corpo melhor, entendeu? E claro, acima de tudo, Dharma espiritual. A gente chama aqui o chakra, aqui em cima, chama de Sahasrara Chakra, o chakra, né, da coroa. Então você tem o Dharma espiritual. O dia todo, a cada segundo do dia, você tem essa oportunidade de exercer o seu Dharma espiritual de conexão. De você desenvolver a sua ligação amorosa com Deus, de você descobrir a sua essência espiritual, você avançar em autorrealização. Isso aí tá para todo mundo que está aqui encarnado tem margem para evoluir, senão você não estaria encarnado, incluindo eu. Então todo mundo está aí evoluindo. Então você tem esse propósito literalmente divino à sua disposição o dia todo, todos os dias. Então esse encontrar propósito hoje significa encontrar propósito em tudo que você faz ao longo do dia. Essa é a diferença. E eu vejo muita gente falando, não, propósito, vai, tá bom, também isso, claro, é legal, você, não, que nem eu, claro, eu estou muito feliz de poder fazer o que eu faço, de estar ensinando, é minha natureza, então muito feliz de estar alinhado com a minha natureza. Porque em essência, você tem que entender que propósito, Dharma, significa você ser você. Você se conhecer, você ser fiel a si mesmo, você se ouvir, você se alinhar consigo mesmo. Isso aqui é propósito. Quando você faz isso, você está se conectando em fazer as coisas por ser você. Está entendendo a diferença? Esse é o grande trabalho aqui, o grande foco do caminho 3T, que a gente sai do paradigma da fantasia, vai para o paradigma da realidade, que você vai parar de viver buscando resultados materiais no futuro e você vai agir no aqui e agora, totalidade na ação, para cumprir seu propósito, para ser você. A cada momento uma chance de você ser você,
de você ser fiel a si mesmo, ser íntegro consigo mesmo, entendeu? Então, isso sim é verdadeiro encontro do propósito, todos os dias, ao longo do dia. Espero que você consiga viver buscando propósito, hoje, todo dia, sempre. Se ficou alguma dúvida, deixa aí um comentário, eu quero muito ouvir de você. E se você quiser conhecer mais sobre Dharmas, vai aparecer aqui um link para a série de vídeos sobre o tópico de Dharma. Você pode assistir, tem muitos vídeos aí sobre esse tópico. Claro, no meu livro Caminho 3T também, e no meu curso online Caminho 3T tem uma sessão enorme só sobre esse tópico, dos 7 Dharmas, dos 7 chakras e os 7 Dharmas. Hare Krishna.